da música. Alô, alô, alô. Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à 73ª Semana Espírita da Cidade de Santos. É uma alegria muito grande poder contar com todos vocês. Agradecer ao cantor, o Antônio Anfari? Antônio Fábio Ribeiro. Antônio. Ok. Antônio Anfari. Abreviou, né? Abreviei. Cadê ele? Agradecer, viu? Encantou a todos nós aí. Muito obrigado, viu? E então, hoje nós estamos trazendo um palestrante de São Paulo, Marcos Manuri, que também veio aqui com a esposa, a Wanda e a Fernanda, né? A filha. A gente fica muito feliz pela presença de vocês. Agradece também a presença. Tem um amigo nosso, o seu Altivo Ferreira. Ele trabalhou, fez muitas palestras aqui, né? E o seu Altivo ficou caracterizado não só por falar muito bem, mas também porque ele participou de todas as semanas espíritas aqui da cidade de Santos, né? Então esses amigos espirituais, eles não faltam ao compromisso. Então também a gente agradece não só em nome dele, mas de outros amigos aí que compartilham com essa ideia. Então o que mais que nós vamos falar aqui? Agora vamos chamar para fazer a prece. Então a Luz Intermunicipal é que promove essa semana espírita, né? E agora nós vamos chamar aqui para fazer a prece a Marcinha, né? E depois entra o Marcos Maio. É o Roberto? É Roberto. A Márcia ou o Roberto? Roberto. Santo quem pode? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos na nossa Casa Espíritas. Nosso grupo espírita completa 48 anos esse ano também, em junho. É um prazer ter vocês aqui, de outras casas também. Vamos agora agradecer a espiritualidade, aos mensageiros de luz, a corrente médica do Dr. Bezerra de Menezes, aos servos de Maria e a todos os amigos espirituais que vêm nos ajudar, nos auxiliar em todos os trabalhos do nosso grupo espírita. Agradecer todos os trabalhos que nós temos no nosso grupo, amparado pelos mentores espirituais. Agradecer ao nosso irmão que para a palestra na noite de hoje, Marcos Mauri, que mensageiro de luz abençoe ele, e agradecer todos os trabalhadores que já partiram para o plano espiritual, muitos aqui presentes, nosso irmão Ataálpa, seus párticos, muitos deles ao vivo. Só agradecer esses grandes nomes, são os pioneiros da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, mais uma vez. E vamos agora passar a palavra para o nosso irmão Mauri. Deixa eu apresentar uma boa para todos. Um abração a todos. Uma boa palestra para todos nós. Pessoal, então deixa eu apresentar o Marcos Maiuri, né? Antes, deixa eu só avisar que amanhã às 8 horas da manhã ele vai estar ao vivo no programa Nas Redes da Caridade. E eu queria ver amanhã a gente estourar a audiência. Então todo mundo aqui depois vai pegar o celular, vai colocar no YouTube e vai se inscrever no canal das Redes da Caridade. Eu tenho uma memória fotográfica. E quem não fizer isso, entra no meu caderninho aqui e eu vou cobrar. Olha lá, hein? Presta atenção. De noite eu vou verificar se vocês fizeram isso. Então amanhã às 8 horas o Marco Baiuni vai estar com a gente. Ele é natural de São Paulo, é médium, ele atua como palestrante também há 44 anos, no Brasil e fora do Brasil, né? E ele também dirige o Núcleo Espírita Meditação e Caridade, em São Paulo, né? Então, com vocês,
Marco Mano. Só cuidado com isso. Pagar um mico. Boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios do Mestre ampare esta casa de amor, este posto de socorro. Que beleza de casa, não? Muito obrigado pelo convite que nos fizeram, muito obrigado ao Uso de Santos, Casa Espírita Cristã de Santos. Uma beleza. Muito obrigado, eu sou muito agradecido por estar aqui. Eu preciso. Bem, hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante dentro da doutrina espírita, que está também em um livro de Kardec muito importante. Um livro chamado O Céu e o Inferno ou Justiça Divina à Luz da Doutrina Espírita. Inclusive, é um livro que deve ser mais lido por nós espíritas. Em muitas casas não se lê esse livro. Ele representa um desdobramento da quarta parte do Livro dos Espíritos, quando fala a respeito da justiça de Deus e mostrando realmente essa justiça perfeita, esse amor infinito que ampara todos nós, criados por Deus. Evidentemente, o Pai, que é amor e sabedoria, que é onipresente, onisciente, Ele, ao nos criar, não nos deixaria sem amparo, não deixaria de cuidar de nós. E a justiça de Deus, as suas leis imutáveis, de um amor infinito, de uma justiça perfeita, é para todos nós um mecanismo equilibrante. Então vamos dizer assim, as leis do Criador nos levam sempre para o equilíbrio, nos leva sempre para o progresso. Quando nós remamos contra a maré, sofremos as injunções das nossas próprias escolhas. Para que todos nós tenhamos em nossa vida, durante a esteira evolutiva, o mérito das nossas ações. Então, evidentemente, essas leis são perfeitas. Imperfeitas são as leis da terra, mas as leis de Deus são perfeitas, são equilibrantes, como falamos. O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: aonde estão escritas as leis do Criador? E os Espíritos respondem: na consciência humana. Exatamente isso que nos submete às suas leis. E Deus demonstra o seu amor por nós exatamente por suas leis. Porque são leis que nos levarão a uma fatalidade dos seres humanos, que é a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. Todos nós um dia alcançaremos a liberdade de espírito. Todos nós alcançaremos a plenitude do Espírito eterno que somos. E poderemos um dia sermos co-criadores do universo, participando da grande obra de Deus, nosso Pai. Todos nós sabemos que os espíritos puros, ao atingirem um certo patamar de superioridade, eles conseguem entender a essência do Criador, tal qual Jesus é um desses espíritos, e eles então interpretam o seu ritmo de criador, seu pensamento divino, e participam da grande obra do Criador. É importante nós notarmos isso e já termos essa boa notícia, não é? Que a fatalidade nossa é a felicidade. Porque todos nós passamos por patamares evolutivos. Todos nós temos que vencer toda a fieira educativa. E com relação à educação do espírito que somos,
sempre é gradativa e deve ser gradativa, porque se não fosse gradativa, seria nós iríamos pular etapas de entendimento. Então vejam, está tudo certo, não está nada errado. Nós estamos no lugar certo, na hora exata, da forma que devemos estar. O uso do livre-arbítrio do ser humano ainda está se desenvolvendo, porque nós, como seres humanos, temos alguns atributos. Um dos principais atributos é o pensamento contínuo. Esse pensamento contínuo faz com que nós tenhamos livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos fará sempre autores do nosso destino. Todos nós somos autores do nosso destino. Então, se nós agora sofremos esse capítulo maravilhoso que nós vamos falar, o Código Penal de Vida Futura, que é uma verdadeira peça jurídica divina. Quem sabe quando o mundo for um mundo regenerado, será baseado nisso que as leis da terra também caminharão por todos os lados, não é? Mas lá diz o seguinte, que a causa do nosso sofrimento são as nossas imperfeições. Logo no início já fala isso. Quanto mais imperfeito é o espírito, mais ele tem o que expiar, mais provas dolorosas ele tem. E a duração das provas está em nossa obstinação no mal. Nossa obstinação no mal. Quanto mais nos obstinarmos e permanecer numa situação de desequilíbrio, tanto quanto será a duração das nossas penas, dos nossos resgates, de nossas provas. Então veja que interessante. Isso faz parte desse mecanismo equilibrante que nós citamos. É um mecanismo que preenche as lacunas do espírito, faz o espírito realmente entender o que lhe falta, a oportunidade de reparar os seus erros, a oportunidade de crescer espiritualmente, de ter em sua vida a reparação daquilo que ele fez no passado. Isso é maravilhoso, porque demonstra que nós não ficaremos culpados para sempre, nós não permaneceremos na culpa. Aliás, o livro Céu e Inferno, a primeira parte, fala muito a respeito disso. É na primeira parte que tem o Código Penal de Vida Futura, inclusive, né? Porque lá diz assim, nós não ficamos nem em um paraíso monótono e eterno, sem fazer nada, nem em um inferno eterno. Céu, paraíso e inferno eterno não existem. A pessoa traz um inferno interior. A bagagem que nos fazemos portadores aqui na Terra é o que vai nos situar na sociedade do Espírito. Então nós estaremos na vida espiritual com aquilo que nós semearmos aqui na Terra. E olha que interessante, quando nós estamos aqui reencarnados e desencarnamos, nós vamos para faixas evolutivas e lá convivemos com espíritos mais ou menos do mesmo nível evolutivo que nós. Quando nós reencarnamos, misturam-se os níveis evolutivos e nós convivemos com espíritos de variados graus. Convivemos com espíritos de variados graus, muitas vezes dentro da nossa própria família, porque a família terrena, ela é um conjunto de espíritos comprometidos que estão trocando experiências entre si, estão ali fazendo com que eles se reaproximem. Tem pessoas que estão reencarnadas no seio familiar
uma primeira vez, ainda não encontraram uma harmonia com os espíritos que lá estão. Por isso que ocorrem as desavenças familiares, exatamente por conta disso. Não são todos que estão ligados pela afinidade. E a família, que é um plano das esferas superiores, que faz o homem progredir, socialmente falando, tem lá espíritos de variados graus evolutivos. Mas a espiritualidade sempre envia alguém em meio à família, que é o esteio espiritual da casa. Alguém deve estar pensando, esse sou eu, né? Certo? Mas nem sempre. Pode ser até uma criança. Pode ser até uma criança. Então é interessante nós vermos que a nossa vida na Terra, mundo de provas e expiações, é assim também. É um mundo que nós, todos os espíritos que estão aqui reencarnados, passam por provas e passam por expiações. Porque se não fosse assim, nós estaríamos em um mundo feliz. E Jesus nos deu a informação: a verdadeira felicidade ainda não é deste mundo. Então é um planeta que nós temos algumas características. Uma das características principais é que não existe uma homogeneidade espiritual. Existem espíritos de variados graus evolutivos, reencarnados uns com os outros, aqui no planeta Terra. Não existe aliás, uma mescla evolutiva. Então, nós podemos perceber o seguinte: ao estarmos na vida espiritual e reencarnarmos aqui, nós temos que conviver com espíritos, então, de variados graus. E esse conviver com espíritos de variados graus, o que suscita para nosso espírito? Ter que exercitar os sentimentos nobres. Porque quando exercitamos os sentimentos nobres, nós conseguimos vencer as etapas de aprendizagem aqui na Terra. É o que nos diz, por exemplo, o Evangelho de Jesus. Para nós passarmos por esta compreensão, essa convivência variada, nós precisamos perdoar, nós precisamos sermos fraternos, nós precisamos ter tolerância, resignação. Esses são sentimentos nobres que constroem uma vida mais feliz. E eu vejo como é importante a reencarnação. A reencarnação, então, ela preenche os vazios existenciais do espírito. A reencarnação nos reequilibra. A reencarnação nos equilibra mentalmente e até fisicamente também, porque nós temos expurgado no corpo novo as deficiências registradas de um passado delituoso. Então vejam, nós estamos todos mergulhados nas leis do Criador, como peixes em um oceano. Isso é muito bom nós percebermos, porque basta um passo nosso, basta nós resolvermos realmente melhorar, progredir, porque os amigos espirituais, simpatias espirituais que nós temos por toda parte, quando eles percebem a nossa intenção real em progredir, eles nos auxiliam, eles nos inspiram, eles fazem com que nós possamos vencer as etapas da nossa imperfeição, porque nós estamos aqui para banirmos as nossas imperfeições, sempre, sempre. Eu gostaria de citar uma parte do livro Céu e Inferno, que vem ilustrar isso que nós comentamos. É a segunda parte. No início da segunda parte, existe um capítulo que se chama Transição. Tem algumas edições que está escrito passagem, que é a perturbação do recém-desencarnado. Ou seja, a maneira como o espírito se comporta depois de desencarnado, o que ele encontra depois do desencarne,
é chamada por Kardec perturbação do recém-desencarnado, que significa uma readaptação à nova realidade espiritual. Uma readaptação. Então Kardec fala assim: dependendo do nível do espírito, essa adaptação é mais fácil ou é mais lenta. Vai depender realmente dos apegos, dos sentimentos tumultuosos que ele tenha, que ainda o prendem as impressões da matéria. Ele vai se adaptar mais rápido ou mais devagar à vida espiritual. Aqueles espíritos mais lúcidos, estes irão chegar à vida espiritual lúcidos, já começarão a trabalhar. O período de perturbação do recém-desencarnado é muito breve, é muito curto. E aí Kardec, depois desse capítulo, colhe alguns depoimentos dos espíritos ali, mensagens psicografadas ali na segunda parte, que vem falar muito essa questão que está escrito no Código Penal de Vida Futura. Por exemplo, ele colhe os depoimentos de espíritos felizes. Os espíritos felizes, eles apresentam realmente uma liberdade de espírito. Eu vou tomar como base somente um desses espíritos felizes. É o Sr. Sanson. O Sr. Sanson foi um dos espíritos felizes que Allan Kardec tomou como base o seu depoimento. E ao chegar na câmara mortuária, o Sr. Sanson já deu uma comunicação 8 horas depois de desencarnar. Olha que interessante, 8 horas depois. Mas é interessante também que o Sr. Sanson falou ao professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, Allan Kardec, que ele gostaria que assim que desencarnasse, ele desse um depoimento para ajudar Allan Kardec nas pesquisas. Ele participava da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense e ele fez esse pedido ao professor. Inclusive, ele registrou em cartório que ele queria que assim fosse. Dito e feito, o Sr. Sanson desencarnou, fecharam a câmara mortuária e ali efetivou-se uma reunião mediúnica. O Sr. Sanson se comunicou e disse que ele estava observando ali à sua volta todos os espíritos que se comunicavam nas reuniões semanais da sociedade. Ele conseguia agradecer aos que estavam ali. E Allan Kardec perguntou para ele: mas como é que você está, Sanson? Como você está se sentindo? Eu estou um pouco trêmulo, um pouco fraco, mas estou bem. Eu estou feliz. 8 horas depois. E na explicação, Allan Kardec disse assim: esses espíritos felizes almejam a felicidade dos espíritos puros. Eles enxergam para frente, não ficam resvalando em seus sistemas imperfeitos mais. Eles já não têm mais sentimentos tumultuosos. Eles enxergam a evolução agora como algo contínuo. Então a meta deles é olhar para frente. E aí a outra categoria de espíritos são os espíritos considerados medianos, evolução mediana. Da evolução mediana, eles têm altos e baixos, são muito cíclicos. Às vezes eles têm uns pensamentos bons, eles sabem o que é bom, mas não conseguem se fixar no que é bom ainda. De vez em quando eles caem em seus dramas pessoais. Espíritos de condição evolutiva mediana. Gera comunicação Allan Kardec também. Depois ele começa, mas os espíritos medianos, eles almejam se tornarem espíritos felizes. Eles também olham para a frente. E aí eles começam a colher depoimentos à sociedade de espíritos sofredores. Os espíritos sofredores,
que tem várias graduações, se incomodam com a luz. A luz os incomoda, sofredores por conta, não do sofrimento em si, mas da maneira de ser. Então lá tem espíritos, por exemplo, de criminosos arrependidos, de espíritos endurecidos, espíritos que têm condições, desencarnaram em condições muito difíceis. Esses espíritos, eles vivem um sistema fechado e qualquer pessoa, qualquer atitude de auxílio para eles os incomoda. Olha que interessante. Então dá para perceber que o que foi falado no Código Penal de Vida Futura é extremamente certo, porque os nossos sofrimentos estão diretamente ligados às nossas imperfeições. Então o que nós temos que fazer quando estamos na Terra? Temos que combater as nossas imperfeições. Se você identifica em si, por exemplo, um egoísmo, você identifica que você tem um pouco de egoísmo, saiba que esse é um dos motivos principais pelo qual você está reencarnado. E é isso que você deve trabalhar. Você encara ali na sua família ou no seu convívio social uma pessoa mais antagônica, você também está no seu destino espiritual, a recuperação com aquele indivíduo. Você percebe que você é muito avarento e aquilo te faz ficar sofrendo por causa da matéria. Exatamente é isso que você tem que fazer na atual existência, combater a avareza. Então vamos dizer assim que as leis de Deus, nos seus mecanismos de provas e de expiações, nos faz viver no polo oposto, para que nós tenhamos outras condições reencarnatórias para não errarmos tanto. Quais são as fases de recuperação dos espíritos, conforme está no capítulo? 3. Primeiro, arrependimento. O espírito ele deve se arrepender do que fez. Mas esse arrependimento não é algo pejorativo, não é um arrependimento pejorativo, dramático, é um arrependimento que é mais uma conscientização do espírito. Ele percebe que a causa dos seus infortúnios, depois da matéria, foram seus próprios desmandos na terra. Então, ele se arrepende de ter feito aquilo, se arrepende do tempo perdido, e ele pede então a oportunidade de se reparar. Olha que interessante, isso realmente ocorre. Então, a segunda fase é a expiação. A expiação ela se dá tanto na vida presente, quanto na vida espiritual, quanto em uma nova existência. Nessas 3 fases. E a terceira é a reparação. Então, quando nós estamos, que se dá também através da reencarnação. Então, quando nós estamos aqui na Terra, nós temos que compreender que muitas das vezes nós escolhemos as nossas provas. Às vezes a pessoa fala assim: eu não pedi para reencarnar nessa família. Pediu sim. Muitas vezes. Eu não pedi para vir desta forma. Pode ter pedido sim. Porque é uma condição de felicidade para o espírito ter a oportunidade de pedir a sua reparação. É uma conscientização que o espírito adquire. E nas leis de Deus que são equilibrantes, Jesus falava, Deus não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. Então, realmente, quando nós passamos por essas 3 fases, nós podemos nos recuperar. Olha que beleza! Esses espíritos que deram comunicação a Allan Kardec, 160 e poucos anos atrás, sem dúvida eles já devem estar bem melhores agora, já devem ter se reencarnado umas 2 vezes,